Bom dia, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho de incompatibilidade entre projetos da matéria de técnicas de construção civil. O meu grupo sou eu, o Lucas, o Smiley e o Vinícius. Bom, eu vou começar falando aqui de algumas incompatibilidades que a gente achou no pavimento térreo. A primeira é que aqui a gente consegue perceber no projeto arquitetônico que a gente tem uma parede com uma indicação de porta. E aí, no projeto hidrossanitário, nesse mesmo local, a gente tem um pilar sendo indicado ali. Quando a gente vai ver no projeto estrutural, de fato, esse pilar ele foi alocado nesse local que a gente tem essa porta. Então, geraria essa primeira incompatibilidade entre os projetos, já que você não tem como ter um pilar e uma porta no mesmo local. Uma segunda incompatibilidade é nesse local aqui que a gente tem, próximo do salão de festas, que a gente tem uma janela pequena, que ele determina como janela 02, o modelo, e a gente vê pelo projeto estrutural que tem uma alocação de pilar ali. E quando a gente vai ver isso no projeto hidrossanitário, a gente vê que uma parte desse pilar ele acaba ficando em cima da janela, o que também geraria aí outra incompatibilidade. Agora, a terceira e quarta incompatibilidade são praticamente iguais, que elas estão uma do lado da outra. A primeira, essa da esquerda que eu vou falar primeiro, ela no projeto estrutural está alocada totalmente no mesmo eixo da parede, e no projeto hidrossanitário ela aparece no meio da parede e ela ainda sobrepõe um pedaço da janela que tem. E a incompatibilidade da direita, ela até está centralizada no mesmo local, porém a gente tem a incompatibilidade que ela aparece ali em cima da janela. A nossa quinta incompatibilidade é essa aqui no projeto arquitetônico, aqui entre a sala de estar e o que seria o salão de festa, no projeto arquitetônico existe essa parede, como está circulado. Só que no projeto estrutural, quando ele vai mostrar esse local, ele mostra como se não tivesse uma parede, como se fosse só uma abertura, não mostra nem porta, nem nada. Então a gente vê uma incompatibilidade, já que nesse local deveria ter sido mostrado que existe uma parede. A sexta incompatibilidade é uma incompatibilidade no mesmo local da terceira e da quarta. Ela é essa alocação de pia, como vocês podem ver no projeto da direita, no print da direita, que ela tá no rumo da janela. E aí, quando a gente vai ver isso no projeto, esse projeto da esquerda, que seria como se fosse uma vista um pouco 3D, a gente vê que as tubulações elas vêm de cima. Então, não tem como ela vir de cima se tem uma janela. Então, isso gera outra incompatibilidade. A última incompatibilidade que eu vou falar é uma parecida com algumas que eu comentei, que é essa questão da sobreposição do pilar em janela. Aqui no projeto arquitetônico a gente tem essa janela no banheiro feminino e no projeto estrutural mostra que ali foi alocada uma viga, um pilar, perdão. Só que esse pilar, ele não é da mesma espessura da parede, então ele ultrapassa e acaba sobrepondo a janela, como a gente consegue ver no, no terceiro print, que é do projeto hidrossanitário. Fique agora com os meus próximos colegas para falar um pouco mais para vocês. Boa tarde, pessoal. Continuando aqui as incompatibilidades, né? Continuando de onde a Isa parou. A próxima a gente pode observar que tem um pilar locado, onde no projeto arquitetônico existe uma esquadria, uma janela. Aqui no hidrossanitário a gente pode observar com uma facilidade, né, o pilar invadindo esse local dessa janela. A próxima incompatibilidade é entre o projeto elétrico e o projeto estrutural. Aqui no projeto elétrico, onde tem uma caixa de medição, a gente pode observar que no estrutural tem um pilar locado. Então, essa é a incompatibilidade 9. A próxima, como vocês podem ver, ela tem a mesma natureza. É uma caixa de medição do projeto elétrico e também um pilar no local onde ela ficaria.
Partindo para a 11ª incompatibilidade, esse tracejado em azul, ele é uma tubulação enterrada do projeto elétrico, mas no projeto estrutural tem uma fundação em estaca alocada aqui. Então, essa fundação, ela invadiria esse espaço da tubulação enterrada. Aqui são também duas incompatibilidades da mesma natureza, são tubulações do hidrossanitário invadindo os pilares, invadindo o pilar, no caso, né? Então, essa aqui, essa maior e essa menorzinha aqui também. E partindo para minha última parte, né, das incompatibilidades, outra dessa natureza, né, uma tubulação hidrossanitária invadindo um pilar e também um pilar invadindo outra esquadria, né, que também é uma janela, como vocês podem observar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Ismael, como a Isabela apresentou mais cedo, e continuando de onde o Lucas parou, que foi a compatibilidade 15, a gente tem aí a compatibilidade 16, um problema com a arquitetônica estrutural, quando se sobrepõe, a gente vê que a janela ultrapassa o pilar. A gente consegue ver isso no projeto hidrossanitário, onde a compatibilidade 17 também acontece isso, a compatibilidade 18 acontece a mesma situação, a 19 também acontece o mesmo problema, 20, a gente vê também isso. 21, a mesma janela ultrapassando o pilar também. 22, novamente, janela ultrapassando o pilar. 23, mesmo problema. E o 24, por último, também o mesmo problema. Olá, eu vou começar falando das incompatibilidades de locação que a gente encontrou entre os projetos. Na hora de executar uma obra, é importante a gente garantir que todos os pilares estejam locados conforme o projeto, para garantir, assim, todo o funcionamento estrutural da nossa obra. No entanto, aqui no pilar 1, como por exemplo, a gente encontrou uma diferença de o que a gente chama de excentricidade. O centro de gravidade do pilar no projeto estrutural não estava coincidindo com o projeto hidráulico. A gente pode ver na foto que eles estão um pouco deslocados. Em referente ao hidráulico e o elétrico, eles batiam, estavam dando certo. Já no estrutural não estava garantido. A gente pode ver aqui como outro exemplo o pilar 2, o pilar 3, e todos esses pilares estavam com as dimensões garantidas. Todos os dois pilares nos dois projetos analisados aqui, no exemplo, estavam com 20 e 35. Diversos outros pilares, como os citados, o P7, o P8, o P11 e o P12, 13, todos os citados, estavam com esse problema de locação apenas, ou seja, garantindo a dimensão, porém excentricidade em relação ao centro de gravidade dos pilares. Já aqui, a gente, além do problema de incompatibilidade de locação, a gente teve de dimensão. Ou seja, em um projeto o pilar estava com uma dimensão e no outro ela estava com outra diferente. Por exemplo, no projeto estrutural aqui, a gente está com a referência de 20 por 50. E a gente vê que no hidráulico ele estava com 60, ou seja, isso é uma incompatibilidade que deveria ter sido analisada e corrigida. Isso acontece também nos outros pilares, P6, P9, P15, 17 e todos esses citados aí. Teve outro problema aqui que a gente achou, o segundo pilar da viga 8O não consta no projeto estrutural e já consta no projeto hidráulico, como a gente pode ver citado. Outro problema na hora da gente averiguar todas as medidas para executar, nesses pilares aí que a gente olhou, estava dando que um lado estava um pouco ligeiramente maior que o outro. E dando um zoom na plataforma AutoCAD, ou qual que você usa para analisar, a gente vê que dá uma descontinuidade. E isso pode ser muito problemático para a gente, porque isso pode causar uma perda de estabilidade, uma hora de locação errada. Então, isso deveria ter sido corrigido. A gente pode ver aí, ampliando a imagem, que as linhas não estão terminando, ou quando estão terminando um pouco acima que é o local que deveria ter terminado. Então, diante disso, vale a gente pegar mais firme nesses detalhes, analisar melhor e garantir
que tudo isso seja atendido no projeto para que nada saia do nosso rumo, nada saia do prumo, garantindo assim toda a estrutura da nossa obra. Então, esse foi o nosso seminário. Muito obrigado por assistir e até a próxima.